gente, boa noite. Eu sou a Cat da Unbox. Boa noite. Eu sou a Rafa, sou da Skipo, e nós duas convidamos 3 pessoas super especiais para a gente bater um papo hoje, tendo em vista aí o assunto do momento, né? O coronavírus e as consequências que ele tem trazido. É um momento, acho que, de muita diversidade, mas de muita oportunidade também. É para isso que a gente quer conversar, para ajudar as pessoas a verem isso como uma oportunidade e saber como lidar da melhor forma, né, Cat? Isso mesmo, Rafa. A ideia é que a gente possa trazer algumas orientações, né? Acho que todo mundo acabou assim. A gente fala de trabalho remoto há pelo menos 15 anos, no mínimo, que as empresas estão se preparando, mas agora a gente vai ter que se preparar mesmo, né? Então, para isso, eu vou pedir para os nossos convidados se apresentar. Vou pedir, começando pela Cibele, que é do Banco do Brasil. Cibele. Oi, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim. Que bom. Normalmente o pessoal não me ouve, eu falo muito baixo. Mas eu comprei um microfone potente agora. Tá funcionando. Que bom. Já é o preparo aqui do home office, né, também. Isso aqui já foi a necessidade. É uma das coisas que é bom a gente ter um bom fone com microfone bom. É isso, eu trabalho no banco, né? Estou nessa área, estou à frente organizando o piloto do trabalho remoto há algum tempo. E a gente está justamente nesse treinamento, né, nesse piloto há alguns anos, mas agora eu acho que o negócio é para valer, né? Então eu acho que é uma oportunidade, eu acho que realmente é um momento para a gente quebrar alguns paradigmas e desmistificar na prática, né, essa questão aí dessa nova forma de trabalhar, que nem é tão nova assim, né? Ludi? Oi, gente, tudo bem? Eu sou Ludmila Pimenta, trabalho remoto já há 6 anos. Neste momento, trabalho remoto com filhos, sem previsão de volta para as escolas. Sou fundadora do RH Lab, que é um laboratório do futuro do trabalho. E é isso, é bom colaborar aqui com vocês. Ok. Alexandre? Oi, pessoal, eu sou Alexandre Antab, sou da Marker Tecnologia, tenho experiência de mais de 8 anos trabalhando com gestão de projetos em times remotos, home office, outros países. É um prazer estar aqui para colaborar. Então tá bom, gente. Bom, para vocês que estão aí online, obrigada. A ideia desse material é muito mais que a gente possa ajudar as empresas a entenderem um pouquinho, a se prepararem, meio que, né? Vai ser assim, trocar o pneu com o carro andando neste momento, para quem não se preparou até hoje. E a ideia é a gente começar com um bate-papo. A gente vai fazer algumas perguntas durante o webinário, né? E aí a ideia é que nossos convidados possam falar até pelas experiências deles, como é que funciona, e mais para o final a gente vai falar um pouquinho mais sobre assim, olha, dicas de equipamentos, o que usar, como usar, né? Até pela experiência dos nossos entrevistados. Bom, vou começar fazendo a primeira pergunta. Um minutinho, só pedir aqui para o pessoal, gente, para a gente ter um momento sem interferências e a melhor qualidade de som, de imagem também, pedir para todo mundo que estiver aqui para desabilitar o seu microfone, tá? Porque senão qualquer barulho do seu ambiente vai acabar prejudicando o som para todo mundo. Então, só ficar com o som habilitado quem estiver falando no momento, tá bom? Então, algumas pessoas a gente está vendo aqui que não estão com o microfone desabilitado, tem uma imagenzinha mesmo de um microfone, tanto para quem está em celular quanto para quem está no computador. É só clicar nessa imagem que o som fica mudo, tá? Pedir para vocês fazerem isso. Ok, gente, todo mundo aí no microfonezinho. Aí é um jeito da gente gravar também, ficar mais o áudio ficar melhor, para interferências externas. Isso também é um preparo que a gente tem que ter para trabalhar home office. Que a gente acaba, muitas coisas interferem no som, na imagem, então até isso é um modelo para a gente começar a se preparar.
Bom, vou começar com a primeira pergunta, Rafa, e depois a gente segue, tá bom, amiga? Ok, vamos lá. Bom, gente, a primeira pergunta para vocês, assim, a gente sabe que o coronavírus trouxe um misto de espanto, pânico e para algumas empresas a gente tem visto assim até um certo despreparo, né? Então, diante disso, a gente quer saber de vocês assim, quais são os primeiros passos, né, ou até mesmo dicas que uma empresa pode fazer para iniciar neste momento o trabalho remoto. Bem, posso começar? Pode. Deixa eu só complementar, assim, para quem for responder, se puder dar isso sobre a perspectiva, tanto de quem vai entrar no trabalho remoto, quanto da empresa, né? Acho que é interessante pensar nessas duas perspectivas, então, para os entrevistados pensarem, tanto para quem vai entrar em trabalho remoto, que essa é uma questão que as pessoas perguntam muito, né? Que dicas eu dou, como eu me preparo para começar essa forma que eu nunca preparei, que eu nunca estive, e algumas dicas de como a empresa também pode ajudar nesse momento. Bem, como a Cibele mesmo disse, né, o teletrabalho não é algo novo, né? Ele é bem antigo, inclusive. E é uma excelente forma para as pessoas poderem conseguir trabalhar de qualquer lugar que estiver, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa levantar é a questão principal da necessidade, porque o que tem acontecido dentro da minha experiência aqui, né? Meus filhos, eles estão de férias, né? Nem posso falar que é férias. Meus filhos estão aí em casa e eu tô percebendo um movimento para levarem os filhos para o trabalho, né? Então, isso não é uma medida de proteção, nem para as crianças e nem para as outras pessoas que estão no trabalho. Então, quando a gente fala de teletrabalho, a gente está falando de uma necessidade real e urgente nesse momento. Para as empresas que estão começando a pensar no teletrabalho, acho que o principal é criar um canal para que a comunicação flua bem desse teletrabalho. E aí, talvez o WhatsApp ele não seja o ideal, porque o WhatsApp, as informações elas ficam desorganizadas e aí já tem até outras ferramentas que sejam mais indicadas aí, por exemplo, o Slack, o Telegram, que é mais leve. A segunda questão que é importante é saber se essas pessoas elas têm o material necessário para ficar no teletrabalho, né? Nem todo mundo tem um notebook para poder ir de um lado para o outro. Ainda é muito comum utilizar hoje o desktop. Então, pode ser que seja necessário levar o desktop para casa. Talvez até o mais indicado, né? Para que a pessoa consiga ter todos os meios para estar trabalhando. Eu acho que, inicialmente, o principal é como que essas informações elas vão ser enviadas uns para os outros, como que eles vão se encontrar para distribuir informação, produzir ali uma rotina de... Aí tem todos os métodos ágeis que podem ser utilizados, né? Poder fazer uma reunião rápida todo dia pela manhã ou todo dia à noite, inclusive como suporte para saber como que a pessoa está se adaptando, porque para uma pessoa que nunca trabalhou no teletrabalho, nós temos alguns desafios aí de estabelecer rotina, porque você vai estar na sua casa, você vai estar no seu conforto, você precisa estabelecer um ambiente bom para você poder trabalhar, com uma iluminação boa, e algumas medidas ali de disciplina para não ficar abrindo a geladeira toda hora, não ficar ligando a televisão ou querer assistir televisão enquanto estiver trabalhando. Isso foram coisas que eu demorei para começar uma rotina de fato saudável de home office.
Inclusive, por exemplo, eu estava falando com a Cat hoje, né? Antigamente eu ficava de pijama, às vezes eu ficava de pijama o dia inteiro. E ao longo da minha experiência, eu acordo hoje, tomo banho, tomo meu café, faço outra xícara de café e sento para trabalhar. De fato, ter uma rotina de trabalho e uma rotina de descanso para a gente não ficar estressado. Tá certo. Obrigada, Lude. Alexandre, Opa. o que você traz aí pra gente de algumas dicas nesse aspecto, até pela sua experiência? Se você quiser contar um pouquinho dessa sua experiência também, acho que seria bem legal para o pessoal. Bacana. Então, eu concordo muito com o que a Lud falou, tá? Acho que a gente tem que, quem for fazer o trabalho, agora o trabalho remoto não é mais uma opção, né? Não tem mais muito a ver com o perfil da pessoa. Talvez só o cara que seja um client facing é que talvez não dê, né? Para trabalhar de remoto, né? Porque o trabalho remoto tem muito a ver com o perfil da pessoa, né? Ela tem que conseguir trabalhar assim um pouquinho mais independente e detachada do time, né, fisicamente. Então não tem aquela pausa para o café na cafeteria ou encontrar no corredor. Essa conexão ela diminui um pouquinho, né? Então tem a questão do perfil, né? Mas um ponto que ela falou que eu acho que é muito importante é que chegar para trabalhar com a mesma cabeça como se a gente fosse efetivamente trabalhar do escritório. Então tem que botar uma roupa de trabalho, não precisa de repente ser um terno e gravata, né? Mas você pode botar uma camisa para os homens, né? Uma camisa polo e ir para o trabalho e sentar na frente do notebook e trabalhar, tá? O grande problema tanto do lado do empregador, que hoje eu me coloco desse lado, e para o lado do funcionário, é toda uma questão de gerenciar a expectativa. Então, vou encontrar esse meu funcionário online? Quando eu vou encontrar o meu colega online, né? Trabalhar de casa não significa trabalhar 24/7. Significa que, vou dar um exemplo aqui, das 9 às eu vou estar disponível para responder os e-mails, fazer videoconferências, eu vou atender uma ligação, eu vou responder uma mensagem no Slack, ou então em alguma outra ferramenta que a empresa possibilite, como mensagem instantânea, né? A Lud falou, Telegram, existem outras ferramentas aí no mercado, né? Mas é tudo uma questão de estar expectativa, né? E, por exemplo, aquelas reuniões que antes a gente chegava no escritório e ficava esperando 5 para começar, quando a gente traz isso para o online, esses 5, se a gente pensa numa reunião de meia hora e ela está cascateada com outras reuniões que você vai ter no meio do dia, atrasar 5 minutos numa reunião de 30, entendeu? Também já não é mais aceitável, né? Porque você já perdeu aí 20, sei lá, de 10% do tempo de conversa, né? Então é tentar fazer o possível com o tempo do pessoal, tá? É importante reservar um espaço que é seu, né? Uma área sua, né? Então, por exemplo, se você tem um quartinho, pode ser o quartinho que era o quarto de empregado em muitos apartamentos, que virou escritório. Aí você vai lá, você combina sinais com quem está na tua casa. Então, por exemplo, se eu fechei a porta, todo mundo sabe que eu estou em reunião. Fiquei, sei lá, um bichinho em cima da mesa, o pessoal sabe que vai e não pode incomodar porque eu estou concentrado em alguma coisa, né? Então, trabalhar essa questão de sinais, até mesmo com as crianças, né? Porta fechada, bateu, não respondeu, daqui a pouco eu apareço lá, né? E até mesmo trabalhar com as crianças em casa, você pode reservar aquele momento que você teria no café com os teus colegas de trabalho para fazer um lanchinho com as tuas crianças, almoçar com as tuas crianças, aproveitar melhor esse tempo que você tem, né? E a questão de planejamento ela é fundamental. Então, por exemplo, todas as tuas reuniões estarem lá ou no Google Calendar ou na suíte da Microsoft ou outro provedor de serviço, mas que todo mundo consiga ver quais são os seus horários livres, quais são os seus horários ocupados para poder marcar uma reunião, né? Acho que é bem por aí.
Eu Legal. acho também, Alexandre, só dar fazer um comentário do que ele falou. Eu acho que também eu acho que os sinais são super importantes, mas os sinais não funcionam aqui em casa com as crianças. Eu acho que neste momento os gestores, os líderes, os pares também tem que ter muita empatia de saber que uma mãe ou um pai vai ter que fazer reuniões, uma empreendedora vai ter que fazer reuniões ali com as crianças, talvez um fundinho do Bita e da galinha pintadinha, porque é necessário, o momento é necessário. Eu acho que o importante é a gente não parar, porque todo mundo precisa produzir, a economia do Brasil precisa continuar, a gente precisa continuar entregando resultado, né? Eu acho que nesse momento a colaboração entre gestores e geridos, né, é muito importante. Essa empatia tem que vir muito mais das lideranças de dentro da organização. Sim, e tá todo mundo dentro do mesmo barco, né? Tá todo mundo todo mundo com filho em casa, todo mundo com cachorro, aí vai ouvir um latido, vai ouvir uma criança, vai rir, vai seguir em frente. Tem até o vídeo de um cara lá de fora que a criança apareceu. Uhum. Tá Na transmissão ao vivo. Isso. Na Então, CNN. Gente, assim, só antes que a Cibele, a gente estava conversando aqui, a Cibele vai falar um pouquinho da parte das empresas, né? Mas, assim, para a gente que trabalha com home office, né? A Lud tocou num ponto importante que são os líderes, o fato dos líderes. Eu acho que o home office está diretamente ligado à confiança, né? Porque, assim, confiar que o outro, né, realmente tá se dedicando. E eu acho que a gente hoje, dentro do trabalho, a gente acaba não tendo tanto essa confiança no dia a dia. Quando vocês, né, principalmente você, Alexandre, que trabalhou em grandes empresas, como é que você via essa questão de confiança do seu líder com você trabalhando em home office? Como é que era isso? Mensuração de produtividade, mensuração de resultado, como é que funcionava? Poxa, era uma coisa tão tranquila, porque ele também fazia, entendeu? Então, tá todo mundo no mesmo barco, né? Há alguns anos atrás, a grande maioria em projetos fora, não vou dizer a grande maioria, né? Mas uma boa parte de pessoas em TI, né? Trabalhavam de forma remota. E eu trabalhava com gente da Índia e a gente tinha diferentes horas, né? Então, assim, o projeto tem que sair, né? A gente tem que acontecer. Eu acho que foi a Ludmilla falou, a gente tem ainda metas para bater, né? Então a gente está em casa, mas a gente está em casa focado fazendo, né? A gente não está em casa de férias com as crianças, a gente está em casa trabalhando. Então eu acho que é por aí. E aí provavelmente cada empresa vai ter a sua peculiaridade ali em termos de avaliação de objetivos, como isso é feito, se roda Scrum, provavelmente vai ver em relação a velocity, se bem que velocity não é para medir efetividade de time, né? Mas pode dar uma olhada para ver como é que o pessoal tá se comportando, ou então até mesmo outras ferramentas de análise de resultados, né? E eu acho importante a gente, porque acho que esse é um caso bem sucedido, né, do home office. E é isso que a gente quer trazer aqui para as pessoas também, para a gente conversar e ver como a gente chega aí. E isso, às vezes, exige um nível de maturidade que talvez nesse momento nem todo mundo tenha para chegar nesse momento. Ontem a gente estava conversando, a Lúdia Cat, sobre um estudo no Grupo Impacto, né, da Gardenia, e eles apresentaram no CIAPOT, que foi um congresso no Uruguai, e pela mestranda dela, pela doutoranda dela, né, pela Juliana. E um dado super interessante, que é contraintuitivo, é que na amostra dela, eles perceberam uma maior autonomia uma percepção de maior autonomia em quem trabalha presencialmente do que em quem trabalha remotamente.
Talvez isso, assim, uma discussão não tem como saber exatamente pela pesquisa, mas o que eles trouxeram para a gente, né? E que a gente fica pensando também, nós três discutindo sobre, é que às vezes, quando a gente vai para o trabalho remoto e ligando com a questão da confiança que a Cat trouxe, às vezes a gente quer controlar tanto para saber se a pessoa está ali, se ela está fazendo, será que ela não está fazendo outra coisa, será que ela não está assistindo televisão, mas será que ela não está desperdiçando o tempo dela, que a pessoa acaba perdendo a autonomia dela e ela não consegue também produzir ou não consegue sentir que ela está tendo a liberdade, a confiança para fazer da mesma forma como ela faria presencialmente, né? Então, esse foi um dado bem contra-intuitivo. A gente imagina, não, quem vai estar em home office vai sentir que tem mais autonomia para fazer sua rotina, para ter liberdade para organizar seus métodos, para fazer a melhor hora. Mas às vezes a gente acaba, por não saber ou por uma falta de experiência, tirando um pouco disso e tornando um momento que acaba sendo pior, né? Então, acho que é interessante a gente também pensar em como desenvolver os líderes para chegar nesse estado, né, que você trouxe do seu líder, de uma confiança, de estabelecer objetivos, de estabelecer metas, de ter esses checkpoints aí durante o dia, mas de uma forma mais tranquila e sem você acabar reprimindo as pessoas, que pode acontecer. E aí eu já queria engatar, inclusive, na pergunta para a Cibele, que é o que as empresas ou que práticas as empresas podem ter para ajudar mesmo as pessoas nesse momento de transição, tanto líderes quanto RHs, que tipo de dicas eles podem dar e que tipo de preparação eles podem fazer para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Tá bom, legal. Vocês falaram em vários pontos. E como o Alexandre falou aí, na verdade eu tenho muitos estudos, muita teoria e muito testes na questão, no melhor momento, né? No espaço ideal para o home office, que não é esse, né? Na verdade, eu vim, todo o material que eu fui reler, fui rever aqui que eu tenho, na verdade, a gente tem melhores práticas, a gente tem, né, elegibilidade para isso, perfil para aquilo, e o que não é a característica desse momento. Mas a gente pode sim tentar reunir tudo isso e trazer a melhor parte, e como a Lud falou, com essa empatia, que eu acho que é uma das coisas que a gente tem levado isso muito para os participantes do nosso piloto, né? Assim, olha só, esse momento não é para estar perfeito, é de aculturamento, né? O sistema vai falhar, a VPN às vezes não vai entrar, a VDI vai falhar, a gente trabalha, né, com essas duas ferramentas, talvez você não consiga entrar no sistema, então tem que ter esse lado realmente empático do gestor, de saber que, olha só, pode ser que não espere agora uma alta produtividade, pelo contrário, talvez esse momento vai ser um momento de baixa, né, para eu ter esse aculturamento, eu ter essa segurança, e aí sim vi um aumento não de produtividade no sentido de chão de fábrica, né, mas de performance ou de dedicação até. Uma questão que acontece muito no banco, e talvez tenha a ver com o que você falou, talvez a gente possa fazer um contraponto, a cultura do controle eu posso falar muito, né? Banco tem muito isso, né? A gente tem, um dos nossos maiores, acho que, questões é essa questão da cultura do controle. Será que vai fazer? Será que vai estar fazendo? E vocês já já deram algumas dicas, né? Cara, eu tenho que confiar, né? É uma questão de confiança, e nesse momento eu vou ter que apostar nessa confiança, né? Vou ter que apostar que realmente primeiro que eu sei, que eu espero o que vai ser feito, que é uma outra questão. O gestor, ele já tem que estar muito claro isso, né? O que eu tenho que esperar, como o Alexandre falou, né? Alinhar essa expectativa, seja em relação a resultados, seja em relação a horários, né? Então, vem também ao encontro muito as ferramentas de Scrum, de Lean, mesmo a gente não usando o método completo, mas algumas ferramentas, né, de dailies, né, de Kanban, isso ficando claro para o grupo inteiro, né, para a equipe inteira, isso ficando num lugar que a gente tem acesso, a gente definindo as ferramentas, definindo em que local, em nuvem, né, hoje em dia quase todo mundo já tem acesso, né, a gente hoje, por exemplo, está passando até por um processo assim, né, a gente começou a trabalhar com o Office 365, que é muito massa, está sendo, né? Só que a gente está descobrindo as funcionalidades, a empresa é muito grande, né? E, então não chegou alinhado para todo mundo, e ao mesmo tempo convivendo com o WhatsApp, que não tem jeito, né? Que ele não é oficial, não é corporativo, mas que
acaba que tem. Tem hora que a gente está ali na equipe, eu faço parte de algumas equipes, de alguns grupos, né, alguns GTs que a gente chama, e tem hora que eu não sei se me mandaram no WhatsApp ou me mandaram lá no chat, né, do Teams. Isso confunde, isso faz a gente perder tempo. Então, é muito disso, né? A gente tentar focar, definir, ter algumas definições, alguns contratos e ter, inclusive em relação a horários de contato, ser muito objetivo na comunicação é uma outra questão. Eu vi muitas orientações aparecendo dizendo, não faz tanta videoconferência. Talvez realmente isso não seja produtivo para times já distribuídos ou que precisem já, né, já entrar com essa questão de eu saber o que fazer, mas neste momento, por exemplo, que a gente está indo para casa sem saber muito bem o que fazer, a videoconferência ela é super importante, ela é super válida, porque a gente tem ainda essa necessidade de olhar no olho do outro, né? Porque senão você fica, não, depois eu vejo, no telefone não fica muito legal, ou no WhatsApp não vão me entender, né? Acontece muito essa falha de comunicação no WhatsApp, né? De você às vezes não conseguir passar o que você quer realmente ali naquela, seja por pressa, seja por, enfim, interpretações, e a comunicação não verbal, e, enfim, a voz e os gestos, eu sou muito de gesticular, elas ajudam nesse momento. Existem estudos que falam que quando esses grupos amadurecem, a videoconferência ela não é tão necessária, né? Tanto que a gente até tem esse questionamento dentro do próprio banco, se vale a pena comprar câmera e fone, tal, porque daqui a pouco isso vai ficar pouco usual. A gente já sabe que em empresas maduras isso já não, né, não funciona tanto. Mas, cara, nesse momento eu acho que é uma dica, assim, usa, assim, né, essa videoconferência, assim. O Teams que a gente está usando é muito bom para isso, a gente tem feito. Tem algumas pessoas da nossa equipe aqui, acho que online, eu convidei um pessoal da tecnologia para estar aqui com a gente. O LC, que é um deles, acabou saindo, acho que ele não voltou, justamente cuidando da filhinha. Ele está lá em Nova Mutum, no Mato Grosso. Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, eu nunca lembro, mas ele é um dos que tem esses sinais, eu acho lindo, que ele põe um crachá, é uma saída também, e a filhinha dele não entra no quarto, no escritório, se ele tiver de crachá. Já está educando a menininha desde pequenininha. Mas acho que a Lídia que está aí talvez seja também a Lídia que é do nosso GT. Mas é isso, as dicas é como vocês falaram também, trazer essa mobilização para o gestor. Acho que o Alexandre falou uma coisa interessante das pesquisas que a gente tem feito, dos benchmarks. Sempre é muito mais fácil quando vem de cima para baixo, né? Então, quando você tem um gestor, um líder que já fez ou que faz também o home office, ele vai entender, né? E ele vai saber que você não está à toa, né? Se não conseguir te encontrar. Por outro lado, em várias pesquisas que a gente tem feito também, inclusive com outros bancos, a gente aparece muito que as pessoas em home office estão mais disponíveis do que as pessoas no escritório. Talvez entre um pouco como você falou, Rafa, a questão de eu me sentir, ainda tem um pouco de receio de acharem que eu estou, né, eu costumava falar, ver a sessão da tarde, agora não é mais, né, eu entrego minha idade, agora é maratonando série, né, eu não tô vendo série, eu não tô na Netflix, eu tô trabalhando, então se o chefe mandou mensagem, eu tô aqui, oi, tô aqui, né, eu tô ali, diga. Qual é a ferramenta de comunicação que vocês utilizam? Assim, tem alguma ferramenta que hoje é validada pelo banco? Eu sei que no banco tem a questão do VPN, e aí tem algumas outras, né, para entrar, que é uma questão de sistema, sim. Chave de acesso, é bem complexo, eu sei porque eu conheço algumas pessoas que trabalham na tecnologia utilizando isso, mas assim, tem mais alguma ferramenta, você usa um Trello, ou isso fica a cargo das equipes, dos gestores, como é que é isso? Então, essa era uma grande questão que estava palpitando no piloto, inclusive, porque a gente não tinha essa ferramenta corporativa, digamos assim. Cada um meio que já estava trabalhando na sua ferramenta, mas aí entrou o Office, então a gente está usando o Teams agora, que aí vem junto com o Planner, né, vem com outras ferramentas e é o que a gente está querendo oficializar. Já está oficial, o banco adquiriu, demorou para caramba, justamente para poder adquirir com a camada de segurança, né, com todas as questões de segurança. A gente já está com ele oficializado
E então hoje, mas não está em todas as camadas, é porque a gente é muito grande e tem diferenças entre, por exemplo, agências e as unidades estratégicas, são as diretorias, unidades de apoio. Então hoje a maior parte está usando o Teams, mas está aprendendo a usar. Então tá tendo uma resistência, mas eu acho que o momento ele é muito oportuno, muito auspicioso, como falariam os indianos. Apesar de tudo, né, como a Rafa falou, aí não é um momento feliz, não é um momento adverso, mas ele está numa conjunção de coisas que a gente vai ter que meio que se virar, né, que vamos ter que se virar e talvez da melhor forma possível. A gente realmente usa a VPN mais a VDI, que é uma máquina virtualizada, e aí isso como ferramenta de conexão, né, a gente tem fornecido os notebooks e a gente tem usado o Teams para se comunicar, mas a gente está revendo algumas coisas, justamente, o pessoal da tecnologia, justamente por esse momento. A gente vai ter que rever, será que eu vou precisar mesmo desse tanto de camada de segurança, né, e de tanto de investimento, porque isso tudo, cada ferramenta dessa é um investimento. Até o momento era como o banco se sentia seguro, né, até porque a gente lida com questões muito sérias, né, em relação a dados e tudo mais. Mas a gente tem estudado como deixar isso mais acessível, né? Seja com questões, por exemplo, do BioD, né? Que é uma questão que é um mito dentro do banco, né? De você levar o seu próprio equipamento, até a uso ou não da VDI, né? Então, a gente está hoje no momento de pensar, mas no piloto hoje o pacote é VPN com VDI com o equipamento do banco. E aí usando o Teams para a gente se comunicar, com o Planner para a gente se organizar e ver as tarefas, né? Posso jogar meus 2 centavinhos aqui na conversa? Esse negócio de trazer o próprio equipamento, ele acaba sendo até mesmo um risco de segurança para qualquer empresa, né? Então, por exemplo, você pega seu computador com vírus, né? Ou então você baixa alguma coisa confidencial para a tua máquina e aí depois você compartilha numa seguro. É a mesma coisa, por exemplo, que usar o WhatsApp para conversas confidenciais, por exemplo, né? Qualquer um pode chegar ali, dar encaminhar e você controle sobre aquela informação. Fácil, ainda mais agora, em épocas de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ter a noção por onde esses dados estão circulando, né? Aonde esses computadores estão. Então, por exemplo, tem computador que você já tem a própria grafia de disco, né? Que vem junto com a máquina. Programas padrão de antivírus e você usa a sua e você não tem a mesma, vamos dizer assim, enterprise grade ali de conjunto de segurança, você coloca em risco a tua organização. Então é sempre bom estar alinhado, né, e seguir as orientações do time de segurança da onde você trabalha. Tá? Até mesmo com quais são as ferramentas que você vai usar, tem que consultar, ver se pode ou não pode. É isso. Legal. E ainda sobre ferramentas de comunicação, uma coisa que a gente vê bastante quando a gente começa a trabalhar com equipes em home office ou equipes que estão online ou ainda de forma mais híbrida, né? Que é o que está acontecendo nesse momento. Nós temos pessoas em home office e pessoas trabalhando presencial. É um problema na própria comunicação, porque algumas coisas começam a ser combinadas no ambiente presencial entre as pessoas, começam a ser faladas presencialmente, e não alinhadas com quem está à distância, pelo menos não em tempo hábil suficiente, e a pessoa vai sentindo que ela está por fora, que não está sendo comunicado, e aí alguns ruídos podem começar a acontecer, e ela mesma se sentir tanto ruído de comunicação, quanto ela se sentir desconectada desse time, desse ambiente, e acabar prejudicando também. Vocês têm alguma dica do que vocês têm feito com os times em termos dessa comunicação para evitar esse tipo de ruído ou de desconexão entre as pessoas, como alguns horários, né, para essa comunicação, alguns acordos, que pode ajudar bastante o pessoal nesse momento? Bem, 2 empresas que eu implantei, alguns projetos que tinha equipes híbridas, a partir do momento que a sua equipe é híbrida, a gente já considera que é um time remoto. Então, não existe mais regras presenciais, são regras remotas.
Então, isso que você falou é muito importante porque realmente atrapalha, sabe? E uma outra coisa que é muito importante é abrir um canal de recebimento das dificuldades das pessoas em trabalhar remotamente. Porque tem muito colaborador que não quer expor suas dificuldades para o gestor. Então, tem que ser muito perceptível isso, porque senão ele não vai falar. E isso que a Cibele falou, né? O gestor falou, eu tô aqui. Opa, gestor, pode falar. A gente precisa compreender também que muitas das pessoas que trabalham online, elas ficam ali meio ansiosas, porque eu passei por isso, inclusive, né? Eu era consultora interna e eu trabalhava remotamente. E eu fiquei extremamente ansiosa de ter que ficar à disposição o tempo inteiro. Então, é muito importante que o gestor também segure um pouco a sua ansiedade e não fique falando o tempo inteiro com as pessoas, porque senão vai atrapalhar. É importante que as pessoas tenham tempo para trabalhar. Inclusive, o método Pomodoro é muito interessante tanto para o gestor quanto para o colaborador, para que ele consiga criar uma rotina de trabalho. O método Pomodoro ele é assim: você trabalha um período de tempo que pode ser 25, 35, 45 minutos, a definir conforme. O ideal é que não passe de 45 minutos, porque tem estudos comprovando que a eficácia reduz um pouco, você precisa de descanso. E aí você desliga as suas redes sociais, você fica totalmente focado ali numa meta, numa entregável. E aí depois desse período você faz um descanso de 5, 10 a 15 minutos. Tem gente que faz até 20 minutos. Então, talvez essa rotina seja interessante para a equipe que está trabalhando remotamente. E aí fique um canal à parte para dificuldades ou algum tipo de emergência, onde porque o Pomodoro você pode acabar com o Pomodoro, né? Então tem um canal à parte que eu vou entrar nele e aí eu vou receber só a notificação desse canal se for alguma emergência, se eu precisar fazer algum tipo de ligação e tudo mais. Isso reduz a ansiedade e faz com que a pessoa consiga trabalhar um pouco mais tranquila. Cibele, Alexandre, vocês têm mais alguma dica em relação a essa questão também dessa comunicação, né? Como a Lud estava falando. Acho que é sempre legal, como é um ponto que é bem sensível, né? Acho que é legal ver também experiências de outros lugares, de outras empresas, para cada um colocar uma visão, uma percepção que pode ser a realidade que alguém esteja vivenciando. Olha, eu acho que uma coisa muito boa, né? A gente entender como as ferramentas elas funcionam, né? Então, por exemplo, a gente tem o e-mail, a gente tem o Slack, a gente tem o Teams, tem uma instantânea, tá? Que pode ser o Slack também, de certa forma, ou o Teams, né? E a gente tem, assim, eu não sei, talvez pelo fato de eu ter trabalhado tanto tempo, eu não tenho essa ansiedade de responder imediatamente, tá? Eu sei que eu tenho que responder, entendeu? Mas as ferramentas hoje, elas te oferecem recursos, né, que você pode usar. Então, por exemplo, se você tem uma resposta de uma pessoa, o que eu faço o que eu fazia na minha multinacional, onde eu trabalhava, e o que eu tento fazer hoje. Então, se eu preciso de uma resposta que pode ser dada a qualquer horário, não é uma coisa imediata, eu mando um e-mail. Preciso de uma resposta rápida, mas não imediata, eu uso o Teams. Se eu preciso de alguma coisa na hora, eu posso até acabar ligando para a pessoa. Tá? Então, assim, tentar separar por urgência, importância. E, por exemplo, no Teams, você consegue definir atos, né? Então, você pode colocar lá, estou em reunião. Então, por exemplo, vai chegar lá, não adianta nada o gestor interromper uma reunião, começar a mandar um monte de mensagem para você ter que responder o gestor e aí não prestou atenção no que estava sendo reunião, né? Então, assim, dedicar o tempo para o que você efetivamente está fazendo e logo em seguida, aí você responde. Aí você fala assim, estou em reunião, já te respondo.
O problema todo é a questão da expectativa, de novo. Não adianta nada alguém te mandar uma mensagem urgente e você vai responder 6 horas da tarde, ela já se descabelou, entendeu? Aí ele acha realmente que você está vendo, né? Mas se você dá um sinal de vida, fala, estou em reunião, às 6 horas eu te respondo. Aí ele vai falar assim, não consigo esperar. Aí resolve com ele, entendeu? Mas tudo é questão de setar a expectativa. Eu acho que funciona mais ou menos assim. No nosso caso, entra uma outra questão que eu não sei se a gente vai ter tempo de entrar, que é um pouco tem a ver até com jurídica, questões jurídicas, né? Mas a gente, por exemplo, optou por saber que a gente tem essa cultura de controle e por muitas atividades necessitarem realmente ou de uma janela de entrega de horário, né? Dependo, ou de turnos que eu preciso atender, porque eu tenho que seguir horários bancários, enfim, a gente optou por manter a jornada. Então, há o controle de jornada, assim como se fosse dentro do banco, então, da entrada, da saída, quem tem horário de almoço, dá horário de almoço, então, a gente optou por manter a jornada, então, isso também foi um pouco em função dessa questão, porque na hora que eu aplico o teletrabalho, até, inclusive, podemos fazer uma reunião só sobre isso, né? O teletrabalho, como a CLT trouxe, ela é só uma das visões do trabalho remoto. Né? Ela acabou definindo como sendo uma coisa, uma caixinha, mas acaba que desvirtuou até a tradução do termo, né? do teletrabalho. Então, a gente até optou por chamar de trabalho remoto, até por isso. Então, a gente hoje faz um trabalho remoto que é mantendo a jornada, então o gestor ele vai ter que se organizar para entrar em contato dentro da jornada, se for necessário hora extra, é pago hora extra, ou feito banco de horas, como a gente costuma também usar na empresa, até justamente porque a gente fez a avaliação jurídica de que se eu dispensasse a jornada e começasse a ter essa ansiedade de começar a querer saber se o cara está fazendo ou não, ficar ligando, mandando mensagem, saber se já foi feito, eu ia ter uma sobrejornada, né? Apesar da dispensa de jornada, ela justamente você não tem hora extra, você não tem folga, não tem nada disso, mas eu não ia dar o direito à desconexão que a pessoa tem, todo ser humano tem, né? Então a gente sabe que justamente existe um limiar aí muito sutil que a gente tem esse risco, né, de que eu tô aqui conectada e começa a trabalhar, até a gente mesmo, né, meio workaholic, acaba querendo para terminar alguma coisa, acaba trabalhando além do que a própria saúde permite. Então, a gente também tem um alinhamento com as questões de saúde do trabalho, né, e segurança do trabalho, tem questões de alinhamento jurídico, e tem a questão desse gestor, desse jeito de gerir, que nesse momento ainda não é daquele que eu consigo simplesmente definir, combinar e relaxar, porque eu sei que o cara vai me entregar daqui a tanto tempo aquilo, né? Então, por isso que a gente está mesclando isso e testando, isso inclusive justamente quando a gente falou, talvez com essa cultura da daily, de ter um momento todo dia combinado, um horário da gente, né, saber o que tem para ser feito, o que foi feito e quais as dificuldades para ser, né, por não ter feito, é uma das coisas que a gente tem orientado, mas como a gente falou, o banco é muito grande, né? Então, e cada diretoria, cada setor é um mundo. Então, a gente está tentando fazer uma política mais geral possível, que abarque, que atenda ao máximo, né, do que a gente pretende, mas sabe que cada diretoria vai ter uma cultura própria, ela tem um jeito de trabalhar, a gente vai dando orientações gerais, mas que vai passar muito por isso, né, por saber que é um aculturamento, que eu preciso confiar e que eu tenho que definir que ferramentas e que meios de comunicação eu tenho para fazer isso. Bacana, Cibele. Hoje à tarde eu entrevistei a Ana Cláudia Mendonça, que é a coordenadora de Educação e Desenvolvimento do TSE, e ela trouxe uma coisa assim, que nesse momento, é claro, a gente está colocando as pessoas em home office por uma necessidade, mas que no TSE eles fizeram algo que foi bem bacana, gente. Eles mapearam pessoas, então eles fazem um mapeamento de pessoas que podem ter trabalhos que possam ser colocados para o teletrabalho. Então, por exemplo, né, ela falou, Cat, tem gente que trabalha com atendimento. Infelizmente, o atendimento ao público, né, por enquanto, a gente ainda tem uma gama da população que precisa de atendimento, né, tete a tete. Então, ela falou, a gente mapeia primeiro essas pessoas,
para ver algumas características e alguns comportamentos. Também vemos quem tem essa questão da função que dá para fazer teletrabalho. E ela falou, olha, é uma mudança de mindset porque as pessoas, elas param de trabalhar, né? Hora, né? Cadeira, bunda, desculpa aí a palavra, gente, mas assim, hora, né? A gente sai daquela questão 8 horas e é muito por entrega. Então, o gestor e essa pessoa tem que começar a combinar estilos de entrega, revisões de entrega, quando vão ser essas entregas. E isso geralmente lá, ela falou, pode ser semanalmente, pode ser 2 vezes por semana. Ela falou, depende muito do tipo de trabalho, porque às vezes tem que, como é muito técnico, tem que fazer alguns pareceres e tudo mais. Dentro da empresa de vocês, Sibeli, assim, eu fiquei com essa questão. Vocês chegaram a fazer algum mapeamento ou por função, ou por disponibilidade, ou por distância, ou não? Assim, foi surgindo? Não, a gente fez estudos, justamente, mas é muito grande. A gente chegou à conclusão que não ia conseguir mapear, por exemplo, né, do jeito que algumas empresas vinham fazendo, né, a gente está falando de 96 mil funcionários, então, né, o que a gente fez? A gente criou regras de que eu estou pautada em 2 pilares, elegibilidade do processo e elegibilidade das pessoas. O gestor, ele sabe, teria que saber, né, teórica, mas ele sabe o que ele pode e o que está maduro para ele colocar em trabalho remoto. Então, ele que vai dar essa autorização, né, dizendo que o processo está preparado, que ele está bem desenhado, e que a gente deu algumas regras de tipo assim, não pode ter papel, não pode ter transmissão de dados por pendrive, né, então tem que ser um trabalho que ele está todo digitizado. E aí, se ele fala que sim, aí ele vai olhar para a elegibilidade da pessoa, que aí eu entro justamente com um perfil, que é a DIPS, né, a Diretoria de Cultura e Pessoas, olhou para isso e falou, olha só, eu tenho aqui 4 critérios básicos, passa pela comunicação, pela autorresponsabilidade, por tudo, um pouco do que vocês falaram aí, e aí eu entro também com elegibilidade, que a pessoa ela vai ter que ter um local, então tem uma ambiência, a gente fala numa ambiência que ela tem que ter mínima ali, né, de condições de cadeira, de mesa, né, de iluminação, tal, que aí a nossa área de saúde e segurança definiu. Ela assina um termo dizendo que ela atende isso aí, e o banco não custeia isso, né? Ela tem que ter uma internet, no mínimo, com uma banda, se eu não me engano, agora está em 30 megas. Então, ela também assume que ela tem que ter, então não dá para todo mundo, vai ter pessoas que não vão conseguir também ter essa elegibilidade da pessoa. Então, eu tenho que reunir esse conjunto de coisas, né, do gestor querendo, a pessoa querendo, e isso é um mútuo acordo. Também não posso obrigar a pessoa a ir, e nem é um direito da pessoa. Então, também outra coisa que eu até anotei aqui, que é uma das coisas que a gente tem ido para muitos workshops, feito muito benchmark, que mesmo a gente está tendendo a ir para uma política mais moderada, que não é o home office total, né? A gente até tem ele, mas talvez a gente trabalhe mais com uma questão mais moderada de menos dias, talvez. Mas não agora nesse momento. Nesse momento a gente sabe que é uma demanda temporária, né? Então, não é bem disso que a gente está falando. Mas, assim, mesmo sendo uma política moderada, a gente tem que combinar tudo em acordo. Mesmo eu não mexendo, isso não se encaixe no teletrabalho da CLT, faz acordo. Coloca que você não vai fornecer, né, a internet, que você não vai ressarcir, né, que vai ser esperado isso de você. As regras de retorno, olha, se você não cumprir tais regras, você vai retornar, né? Então, dar requisitos mínimos também, a gente está trabalhado em cima disso, né? Assim, as pessoas não podem ter processos administrativos, enfim, algumas questões administrativas também. Então, isso é muito importante, né? Mesmo a gente achando que, não, mas eu não vou entrar no teletrabalho, que vai mudar, que é uma questão que muda contrato de trabalho, né, que eu tenho que alterar na carteira, mesmo sendo 2 dias, 1 dia na semana, faz um termo de acordo. Né? A gente sabe agora que acabou de sair o resultado, acho que em segunda instância, da Gol, uma ação que uma funcionária da Gol, né, colocou contra a Gol, pedindo justamente ressarcimentos e tal, e perdeu, porque tinha um termo de acordo bem firmado. Né? Então, a gente, como empresa, tem que olhar para isso, sim. Mesmo numa situação emergencial dessa, eu acho que é importante ter um termo de acordo que fica bom para todo mundo. A pessoa assina, sabendo quais as condições que ela tem
que atender o que se espera dela, e a empresa se resguarda, né? Acho que isso é importante. Principalmente para empresas como o banco, né? Não sei como é que são as empresas que estão aqui. Eu não acho isso super importante, até porque é uma das dúvidas que a gente mais ouve, né, quando a gente conversa com as pessoas, até dos RHs. Poxa, o que eu tenho que fazer? Né? Como é que eu me resguardo? Quais são as leis para isso acontecer? Acho que são as perguntas que mais têm chegado para a gente, né, Cat? Tanto disso, de como apoiar as pessoas para esse momento, mas também de como resguardar as empresas para esse momento, que acho que são as duas dúvidas. E eu acho que essa é uma dica super importante da gente trabalhar. E aí, gente, nós estamos indo aí para os minutos finais, né, do nosso webinar. A gente tem uma horinha aí de combinado. E uma das coisas que a gente queria conversar com vocês três, né, ouvir um pouquinho de cada, é que a gente sabe que, como a própria Sibeli acabou de falar, agora é um momento de necessidade, mas acho que é um momento de necessidade que está criando várias oportunidades para a gente, para esse momento de transição. Então, o que vocês enxergam, né, como oportunidades? O Alexandre vendo aí o seu dia a dia, a Sibeli implantando isso numa empresa tão grande, a Lúdia pesquisando tendências. Então, o que temos de oportunidades e como as empresas podem aproveitar esse momento de uma forma positiva e para novos momentos mesmo, novas visões, novas culturas dentro da empresa? Posso? Então, eu acho que a gente tem as empresas, em primeiro lugar, elas têm uma oportunidade de ouro, né, para trabalhar um pouquinho a gestão do conhecimento, né. Então, você vai botar informações em wikis, em repositórios que as pessoas vão poder consumir a partir das suas casas, né, sem precisar entender. Todo mundo sabe onde é que está a informação, todo mundo sabe onde procurar. Eu acho que é uma coisa excelente, tá? E do lado pessoal, eu acho que é uma oportunidade da gente amadurecer também, entendeu? A parte de responsabilidade, a parte de foco, de autonomia, né? De poder saber que assim, eu estou em casa, mas eu estou trabalhando e eu vou fazer as coisas da forma correta e eu sei que eu tenho minha meta, mas eu consigo entender. Eu acho que é esse o caminho. Legal. Eu poderia falar só sobre... Eu sou apaixonada por trabalho remoto. Então, eu tenho mapeado várias oportunidades. Eu acho que aí é um mundo de oportunidades, né? Mesmo como empresa e como pessoa, né? Eu estou no RH do banco, mas eu sou arquiteta e urbanista, então o trabalho remoto ele veio muito através até do urbanismo para mim. Então, para mim, tem muito ainda a ser explorada a questão da mobilidade urbana, né? E principalmente a mobilidade urbana empresarial. É uma coisa que está chegando, que no exterior já tem muito, já, né? Ela surgiu, o home office surgiu por uma necessidade de melhoria de mobilidade urbana, né? Os Estados Unidos, ele simplesmente colocou cotas de que as pessoas não podiam transitar e a empresa tinha que colocar essas pessoas em home office. Então, acho que a gente ainda vai caminhar para isso. A gente já tem alguns movimentos em São Paulo, inclusive, caminhando para isso, que as empresas vão começar a ter que se responsabilizar por esse movimento urbano, né? Por esse desgaste dos equipamentos urbanos, seja do metrô, do ônibus, do asfalto, da poluição, das pessoas se movimentando. Até 70%, 80% dos movimentos entre as cidades, né? Dentro da cidade, ele é em função do trabalho, né? Então, as empresas, elas em algum momento vão ter que pagar essa conta, né? Então, eu acho que tem essa questão da mobilidade a ser utilizada no Brasil com mais força, né? Seja também na responsabilidade social, porque isso aí eu estou devolvendo horas para as pessoas, eu deixo de estressar as pessoas no trânsito ou dentro do transporte público, e essas pessoas vão estar mais tranquilas, né? Para trabalhar mais tranquilas, então eu acabo diminuindo também questões de estresse no trabalho, de absenteísmo. São tantas questões que vão se interligando, né, que elas são realmente assim grandiosas. Então, acho que também as empresas olharem como um momento de vida, né, porque talvez nesse momento, como alguém falou, eu posso ser esquecida pela empresa, mas talvez seja esse meu momento. Eu estou com criança pequena e eu não quero promoção agora.
que eu preciso agora é focar no meu trabalho, mas também olhando para a minha vida, né? O work-life balance, ele está aí batendo na porta, e não é coisa de geração nova. A gente também fica nessa, né? As novas gerações, não, é as velhas também, que não dá mais para ficar vivendo de cafezinho, né? E pão, como eu via muitos colegas de trabalho trabalhando até 10 da noite. Então, a gente começa a olhar para isso também, né? O meu engajamento também está envolvido nisso. O que eu vou dar em troca para essa empresa? O que ela está me dando, né, em troca da minha dedicação, no meu trabalho? Acho também a questão das novas gerações, no sentido assim, de convivência entre gerações, e também dos estilos das pessoas. Eu acho que agora também começo a olhar, por exemplo, sei lá, os notívagos. Cara, o cara só consegue trabalhar de madrugada. Vou ter que olhar para isso, né? O cara que queria fazer, sei lá, ir para o Tibete, meditar e né, tirar um ano sabático, não precisa, leva o notebook, medita de manhã e de tarde você trabalha, né? Acho que é um monte de coisa, assim, o mundo está se movimentando para isso. A questão dos turnos, né? Como eu aproveitar o turno, né? Tipo, contraturno, contrato lá na Índia ou no Japão, enquanto eu estou aqui, né, num contraturno. Então, são muitas coisas para a gente olhar, muitas oportunidades, mas passa muito justamente por essa questão que no Brasil pega um pouco, e acho que essa é a nossa oportunidade, dessa questão da confiança. A gente desconfia muito do funcionário, a gente desconfia muito das pessoas. E tipo assim, a gente vai ter que meio que ser obrigado a confiar, né? Então, acho que passa por isso. Tem milhões de outras coisas para falar, mas eu acho que o que eu queria colocar para finalizar é isso. Gratidão, gente. Bem, nossa, adorei sua fala, Cibele. Amei, porque a gente está passando por uma incrível oportunidade. A gente nunca pode olhar uma situação isolada, né? Então, o trabalho remoto, o teletrabalho, ele vai interferir na educação, o isolamento, né? Vamos falar de isolamento. O isolamento, ele vai interferir num monte de lugar. Então, ele vai interferir na mobilidade, ele vai interferir nas famílias, ele vai trazer questões sociais, como, por exemplo, amigas minhas que estão falando assim, pô, meu marido tá indo pro trabalho e eu tô tendo que ficar mais com as crianças, senão a gente briga. Então, está trazendo, assim, muito da responsabilidade, né, dessas responsabilidades divididas, porque uma coisa é quando tem uma escola para a criança ir, outra coisa é quando tira a escola e o casal precisa discutir sobre como que vai ficar, né? Uma outra amiga minha estava falando da educação, né, que eles estão colocando os vídeos online e agora não precisa mais de 5 professores de química. Um só é o suficiente. Então, a gente está passando por uma curva de aprendizagem. Igual você falou, as gerações elas vão ter que aprender, as pessoas de gerações mais velhas elas vão ter talvez um pouquinho mais de dificuldade. A gente vai ter que aprender a se comunicar, pode ser que tenha conflitos mesmo, mas isso já está partindo de uma tendência, né? Acabou que aconteceu aí o coronavírus, mas já é uma tendência que as pessoas busquem flexibilidade no seu trabalho, na sua função, na mobilidade. Então, enfim, eu também poderia ficar aqui muito tempo falando de como que isso vai impactar o ramo farmacêutico, porque pode ser que as pessoas fiquem menos doentes, pode ser, imagine só, aqui em Brasília, por exemplo, que as pessoas, às vezes elas pegam um ônibus de 2 horas para ir, para voltar, São Paulo, que eles pegam aí um trânsito danado, sabe, no rush. Imagina o que é você ter mais 2 horas do seu dia de volta, né? Então pode ser que algumas coisas elas não voltem atrás, pode ser que o pessoal comece a gostar tanto do teletrabalho que a gente ou tenha aí muitas mudanças organizacionais ou uma galera querendo empreender, o que é ótimo também para o Brasil. Gente, só para a gente fechar, tem uma questão muito que algumas pessoas perguntaram aqui, até para mim no meu WhatsApp agora, a questão de orientações, né, para quem, casos suspeitos, isolamento, se a pessoa já... Então, assim, o que o pessoal da Pinheiro Neto hoje, acho que foi hoje ou ontem, publicou, Pinheiro Neto Advogados, publicou algumas orientações que a gente vai postar, tanto a Unbox quanto a Skipo,
Casos suspeitos, gente, e pessoas que estão na linha de risco, né? Grávidas, pessoas com baixa imunidade e pessoas mais 50, porque em alguns casos eles já estão falando até do mais 50. Elas têm que ser, de alguma forma, colocadas em isolamento para melhoria, até para resguardá-las, tá? Então, isso é um bom senso das empresas. Então, mas como é que vai ficar? Ela vai ficar sem trabalhar. É um bom senso até porque a gente está lidando com vidas, né? Se a pessoa tiver algum caso confirmado, né, e com atestado, ela pode, inclusive, se o atestado dela for acima de 15 dias, vai para o processo de INSS normalmente. E as pessoas que são colocadas em home office, criar alguns, né, primeiro, criar um contrato rapidamente ou um aditivo que ela vai trabalhar em home office, que é uma situação extrema, até colocar que é uma situação extrema decorrente de risco à saúde de todos, então pode ser colocado isso. Então, o pessoal da Pinheiro Neto fez um material bem bacaninha, assim, explicando, que eu acho que vale a pena, e principalmente, né, é um momento sensível para os dois lados, tanto empresa quanto colaborador. Então, o bom senso, em todos os casos, deve ser visto. Então, se você tem uma pessoa que ela voltou de viagem, pode ser aqui dentro, porque a gente já está tendo transmissão comunitária, né? Eu, a Rafa e a Lúdia acabamos de voltar de São Paulo. Então, a gente já meio que se colocou em um mini isolamento, né? A gente tinha reunião amanhã e depois a gente já está olhando, olha, gente, vamos fazer online? Então, acho que é um bom senso das empresas, mas eu também acho que tem que ter um bom senso do próprio colaborador também neste momento. As empresas vão passar por um momento de crise, né? Acabou de sair agora que o Ministério vai fazer com que as empresas possam pagar o fundo de garantia, reter, ficar sem reter por 3 meses, né? Então vai ter ali uma flexibilização da retenção, porque a gente vai ter um momento muito sério. Então, eu acho que a gente tem que pensar em vários procedimentos. Lá a gente vai colocar no Stories daqui a pouco essas sugestões, férias coletivas, ou até mesmo suspensão do contrato de trabalho. E a gente está no Brasil no início, como a Lúdia acabou de falar, no início da curva. Então, isso é importante. Se a gente conseguir um isolamento agora, aqui em Brasília a gente teve uma questão que o governador ele decidiu colocar, né, escolas e vários órgãos já começaram a entrar em isolamento, porque é um jeito da gente diminuir a curva de contágio. Então, é um momento que todos nós temos que nos responsabilizarmos pelo outro. Acho que a gente fala tanto de empatia, neste momento nós vamos ter que exercitar a empatia realmente com as vidas e principalmente com as pessoas que são do grupo de risco. Então, protejam aí principalmente seus pais, seus avós, né, suas crianças, porque é um momento, sim, que a gente tem que olhar para a nossa família e olhar para o nosso trabalho e, de certa forma, fazer uma convergência entre os dois. E isso é uma tremenda de uma oportunidade, né, Rafa? Com certeza, com certeza. E eu acho também, é uma oportunidade, inclusive, gente, para o aprendizado. A Cat acabou de falar das escolas, né, que estão suspendendo os seus calendários, mas nem todas. Então, por exemplo, a UNB, ela não está tendo nada presencial, né, mas ela não suspendeu o seu calendário acadêmico. E professores estão tendo que começar a pensar em outras formas de disponibilizar conteúdo, de propiciar o aprendizado para o aluno. Então, está sendo um momento de muito aprendizado até para esses professores. Claro que a instituição também está buscando dar o apoio, então está fazendo um webinário, inclusive, para ensinar os professores como disponibilizar, como pode ser esse processo de aprendizado. E eu acho que isso fica um recado, inclusive, para as empresas. A gente está vendo tantas empresas cancelando palestras, treinamentos e outras questões. E será que precisa? Será que a gente não pode usar também? A gente não está usando o home office agora para essas oportunidades? Por que a gente não pode fazer esse aprendizado de um outro formato? Então, acho que é uma excelente oportunidade para a gente pensar fora em diversos aspectos. Né? Será que a gente precisa cancelar tudo que a gente está cancelando presencialmente? Ou será que a gente não pode fazer uma gravação, um webinário, um treinamento online, alguma coisa, claro? Em pouco tempo não se consegue estruturar muita coisa, mas algo como o que a gente está fazendo aqui, a gente consegue. E é uma forma de se aprender, é uma excelente forma da gente trocar a experiência. Eu tenho certeza que para cada um aqui surgiu um insight, né? Eu saio daqui com vários insights. Então, pensar também nisso, oportunidades
para além, né? A gente pensar em outras formas da gente fazer. Bom, gente, acho que chegamos ao nosso final, né, Cat? Passamos aqui pelos nossos pontos direcionadores principais, a gente coletou algumas perguntas com as pessoas antes de vir para cá, e tudo que a gente perguntou foi com base no que a gente vem estudando, vem observando e vem conversando com muita gente. Esperamos que tenha sido bem produtivo, mas a gente fica super à disposição para mais perguntas. Vocês podem mandar para mim, podem mandar para a Cat. Muita gente tem a gente pelo WhatsApp, então pode mandar pelo WhatsApp. Podem mandar pela página do Instagram da Unbox, pela página do Instagram da Esquipo. Podem mandar perguntas para a gente, porque quem sabe não tem a oportunidade aí de um segundo webinário com outras perguntas, né? A Cibele mesmo falou aí que tinha tanta coisa para falar ainda, então quem sabe não é oportunidade para isso. A Lud também tem várias outras tendências que a gente pode explorar juntos. Então mandem perguntas para a gente, que a gente analisa e vê como é que a gente faz e quem sabe monta aí um segundo momento, né, Cat? Isso mesmo, gente. Olha, um colega nosso, Jorge Mesquita, ele postou aqui num grupo que a gente faz parte um modelo de contrato que pode ser usado para home office. E aí, se ele permitir, vou pedir para a gente pôr um linkzinho para as pessoas acessarem, que pode ser uma opção. E a gente também vai postar essa parte mais. Ele disse que pode, sim. Para a gente orientar de alguma forma as pessoas, né? Orientar a parte processual mesmo. A nossa ideia aqui é trazer orientação. Acho que a gente não tem que ter pânico, a gente tem que ter cuidado e muita serenidade, porque eu acho que a gente tem uma grande oportunidade. Eu quero agradecer às 27 pessoas que se inscreveram, muita gente entrou, vai ficar disponível tanto no IGTV da Esquipo, da Rafa e da Unbox, tá? A ideia realmente é que a gente possa compartilhar essas informações com as pessoas, porque é um momento que a gente precisa realmente se unir como área de gestão, como área de recursos humanos, ok? Muito obrigada, pessoal. Isso, e mandem mesmo perguntas, tá, gente? A gente está aqui para ajudar. Então, diante de tudo que vocês ouviram, o que mais a gente pode fazer? E quem sabe um outro momento até para a gente abrir para as outras perguntas, para outras experiências e para outras pessoas trazerem aqui para a gente, tá bom? Então, valeu, pessoal. Boa noite. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.